paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar acerca de mais um tema ali relacionado à palavra de Deus, né? E as coisas nas quais nós devemos seguir ali. E no vídeo anterior nós falamos sobre a oração, né? Nós falamos o que é a oração, o poder da oração. Falamos também sobre a importância da oração e por que devemos orar, né? Bom, mas hoje nós vamos falar a respeito do pecado. Então, para começarmos, nós devemos, né, nos fazer a pergunta: o que é o pecado? O pecado são práticas que, segundo Isaías, no capítulo 59, verso 2, vai dizer assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o que ele está dizendo ali, que o pecado ele faz a separação entre o homem, nós, né, seres humanos, e Deus. Isso nos distancia mais. Mas por quê, né? E para nós entendermos isso, nós também devemos nos perguntar: mas como surgiu o pecado? Bom, os primeiros pecados do universo, eles foram realizados por um ser perfeito, né, que estava na presença de Deus, antes mesmo que de um homem ser criado. E aí eu vou trazer aqui uma definição de um livro que eu achei muito importante e eu acho que pode nos ajudar a entender a todo esse contexto. Que vai dizer assim, ó: as escrituras falam pelo menos em duas passagens sobre a rebelião de um querubim ungido que teria almejado o lugar de Deus nas regiões celestes. As duas passagens retratam detalhadamente a mesma coisa: uma revolta contra Deus por causa de um desejo de poder e uma consequente punição por tal atitude. Vejamos tais textos. Então, são dois textos bíblicos que nós vamos ler. Que o primeiro é o seguinte: ó sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse texto está escrito em Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao 17. E aí outro profeta vai completar essa revelação de Deus também, expondo os motivos que levaram esse ser, né, que hoje nós conhecemos como Satanás, Lúcifer, né, expondo os motivos que levaram este ser a ser, que antes era exaltado, né, a cometer tal aspiração. E aí vai dizer assim, ó: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui nós vemos que o Senhor não permitiu, né, tal ação, porque o pecado ele vai então iniciar aí, antes mesmo da criação do homem. E há vários versículos da Bíblia, tais como Jó capítulo 38, verso 4 ao 7, vai dizer que antes de sermos criados, já havia sinais de anjos, e ele era um querubim, né? Visto que um querubim tem uma posição ali
elevada, os querubins eles foram criados com o objetivo de adorarem a Deus todo o tempo. E também tinham a função de guardiões. E aí, o que vai acontecer? Então, Lúcifer, né, vai tentar ali contra Deus e tentar assumir, né, toda a glória do Senhor. Mas isso não é possível, né? Nós sabemos, não pode a criatura tomar o poder do Criador. E aí o que vai acontecer? Então, desde então começa o pecado no universo, né? E aí o que vai acontecer? Primeiro, acho que nós podemos mencionar um ponto muito importante, antes de eu mencionar o que eu preciso falar aqui. Como o pecado ele transforma a vida das pessoas. Várias vezes eu já recebi a seguinte pergunta: Nathan, quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus. Mas por que então atualmente é errado alguém se apresentar dessa forma? Ou desde que seja ali fora de um casamento ou algo assim, né? Mas por que é errado então uma pessoa se apresentar dessa forma? Então, Gênesis 2:25 vai relatar que após o homem e a mulher comerem do fruto proibido, na qual o Senhor havia lhes ordenado para que não comessem, eles se sentiram envergonhados com a sua nudez. Ou seja, até então eles não conheciam o que era pecado. Lembrando ali do contexto que já disse anteriormente, o pecado já existia antes disso, né? Começou ali com Lúcifer. E então, o que vai acontecer? Eles vão descobrir a sua nudez ali e, de fato, até que eles cozeram, né? Cozeram com algumas folhas, fizeram roupas para si. Mas por quê, né? Por que é errado se apresentar dessa forma atualmente? Nós podemos fazer a menção aqui, por exemplo, de uma criança nu. Por exemplo, há um bebê, uma criança ali, e várias vezes, por exemplo, você já deve ter visto na sua vida uma criança, talvez ali pelada dentro de casa ou algo assim, e aí para ela é extremamente normal. Ela não sabe que aquilo talvez seja vergonhoso, talvez não, né? Ela não conhece, ela não tem noção acerca disso. Então, para ela é como se nada acontecesse, né? Quando, na verdade, se fosse um adulto, se alguém, por exemplo, se apresenta dessa forma diante das autoridades, ou, por exemplo, alguém decide, hoje eu vou sair de tal forma para a rua, e alguma autoridade vê, por exemplo, os policiais ou algo assim, provavelmente essa pessoa vai ser encaminhada para uma delegacia ou algo do tipo e responder por alguma coisa ali, visto que até pelas autoridades terrenas isso é errado. E muitas vezes também isso entra no contexto ali do porquê das pessoas têm que reservarem o seu corpo, né? Guardarem a sua nudez. E é isso que a Igreja do Senhor tem pregado e tem mostrado cada vez mais, mas muitas das vezes é julgada ali, mas é julgada ali por falta de conhecimento de quem julga, né? E então, continuando, agora eu quero relatar alguns fatos sobre o pecado. Na verdade, são muitos, né? O primeiro deles: pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. Independentemente de quem... Por exemplo, se alguém comete homicídio, ele não é mais pecador do que uma pessoa que conta uma mentira. Aí você vai dizer, Nathan, mas isso quer dizer então que se eu matar uma pessoa, ou se, por exemplo, eu mentir para alguém, vou estar cometendo o mesmo pecado? Olha, veja a distinção, você está cometendo pecados diferentes. Talvez as consequências possam ser diferentes, mas não vai deixar de ser pecado. Pecado sempre vai ser pecado. E nós precisamos começar a entender isso. Outra coisa é que não existe... Tem aquelas pessoas que dizem assim, né? Eu vou contar uma mentira aqui, mas não é uma mentira assim que vai ter um grande efeito ou algo assim.
Talvez seja uma mentirinha ali só para ajudar, mas a verdade é que não existe mentira para o bem. A palavra do Senhor em João, capítulo 8, verso 44, vai dizer: Vós tendeis por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entende o porquê agora que não há distinção entre pecado? E trazendo agora para exemplos bíblicos, ali da palavra do Senhor, né? Nós vamos ver o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira haviam vendido, né? Isso foi na igreja primitiva, ali no começo. O que eles haviam feito? A igreja vendia, por exemplo, se alguém tivesse uma determinada posse de uma terra e vendesse, eles compartilhavam os bens entre si, né? De forma que de que todos pudessem ser saciados e que todos pudessem ser mantidos. Ou seja, ninguém passava necessidade porque uns ajudavam os outros. E aí Ananias e Safira tinham uma posse ali, né? E venderam. E o que eles fizeram? Eles tomaram para si uma parte do dinheiro e a outra parte levaram aos apóstolos, né? Que eram responsáveis pela administração desse dinheiro. Inclusive, posteriormente, depois vão ser escolhidos 7 homens para administrar e fazer essa distribuição, por exemplo, de alimentos que eram utilizados com esse dinheiro. E aí o que vai acontecer? Ananias e Safira então vende, retém uma parte do dinheiro para si, e a outra parte eles chegam e declaram aos apóstolos que eles estavam doando tudo que eles tinham recebido. E sabe o mais feio disso tudo? É que eles fizeram isso para de tal forma quererem se aparecerem, de forma que as pessoas acreditassem que eles estavam sendo mais generosos do que na verdade eles estavam sendo. E então Ananias e Safira, que eram esposo, né, e esposa, eles combinaram, né, de falar que seria um determinado valor que eles tinham recebido, sendo que eles tinham recebido um valor a mais. E aí eles vão mentir ao apóstolo de tal forma que o apóstolo ali diz para ele: Ananias, tu mentes ao Espírito Santo de Deus. E aí a consequência, né, a consequência dos dois foi a morte. E sabemos então que a mentira, o pecado na verdade, né, independente se for uma mentira ou um homicídio ou outro tipo de pecado, um adultério ou algo assim, não vai deixar de ser pecado. Podemos também fazer a comparação de Jezabel, que era uma mulher astuta ali, né? Só que em comparação com Ananias ali, que apenas mentiram, né? Apenas entre aspas, porque isso é extremamente sério. E Jezabel, o que ela vai fazer? Ela vai levantar, ela era uma mulher pagã, né? Uma das mais perversas mulheres da Bíblia, e ela tinha cerca de 80 servidores, né? Que estavam dispostos a fazer ali o trabalho dela, para o que ela pedisse, e ela tentou instalar todo o paganismo dela no reino de Israel. E o que ela vai fazer? Vai cometer homicídios, né? Certa feita, quando o rei Acabe, né, que era esposo dela, queria a vinha de Nabote, o que ela vai fazer? Ela vai mandar fazerem acusações falsas contra Nabote, para que eles tomem posse da vinha, da qual o rei Acabe queria tanto. E aí o Senhor vem, repreende, enfim. Então a seriedade é grande. Ela assassinou pessoas, fez algo ali que aos olhos do Senhor é abominável, né? Que é a adoração a ídolos, o paganismo e etc. Fez tantas coisas e é considerada uma das mulheres mais perversas da Bíblia. Então, fazendo a alusão entre os dois em uma relação, nenhum pecou mais que o outro, todos pecaram. E o pecado ele não deixa de ser pecado pela medida humana ali, né? Talvez nós tenhamos um medidor, uma balança ali que não corresponde à balança de Deus. Então, pecado é pecado. E também nós podemos fazer, por exemplo,
alusão a duas pedras. Por exemplo, uma pedra mais grande, mais pesada. Se você tacar ela na água, provavelmente ela, em comparação com uma pedra menor e mais leve ali, ela vai chegar primeiro no fundo. Agora, a mais pequena e a mais leve, ela pode demorar a chegar ao fundo, mas ela vai chegar. Ou seja, ambas vão chegar, ambas vão ter as suas consequências, independente do pecado e do tamanho ali das pedras, no caso, né? E do peso. Ambas vão chegar ao fundo. E assim é com o pecado. Independente da diferença ali que talvez nós possamos imaginar, né, em relação ao pecado, ambos vão ter consequências. E essas consequências podem vir mais cedo ou mais tarde. Bom, outro fato sobre o pecado é que o pecado ele é atraente. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, verso 6, que vai dizer assim, ó, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar-lhe entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, o pecado ele é atraente. Aqui vai dizer que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aparentemente, o pecado ele pode parecer ser doce, saboroso, gostoso ali, né? Mas é apenas uma ilusão. Ele pode se apresentar da maneira mais atraente possível, mas ele pode levar a drásticas consequências. Outro fato é que o pecado, assim como nós vimos em Isaías 59:12, ele rompe a nossa comunhão com Deus, né? Faz separação entre o homem e Deus. Outra coisa é que o pecado ele provoca tristeza no coração de Deus. Isso é bem notório. Imagina só um Criador ver que toda a sua criação está indo por um caminho completamente diferente, um rumo completamente diferente daquilo que ele já tinha nos preparado, né? E ainda mais sabendo que ele fez um sacrifício na qual nós não somos merecedores, né? E mesmo assim, ele se entregou por nós na cruz do Calvário e pagou pelos nossos pecados. Então eu acredito que quando nós pecamos, não acredito, eu tenho certeza, nós entristecemos muito ao coração de Deus. Outra coisa, o pecado, ele nos faz esquecer muitas das vezes ele nos faz esquecer dos nossos pecados e condenar o pecado do outro. É como se nós esquecêssemos completamente que nós erramos, que nós pecamos, e aí nós olhamos para a vida do irmão ou da irmã e começamos a condenar e julgar o irmão, sendo que às vezes o nosso pecado é muito maior do que o do nosso irmão. Na verdade não é maior, como eu disse, né? Mas às vezes a intensidade com que praticamos, né, é muito maior. E então nós não devemos fazer os julgamentos quanto a isso, porque o nosso julgamento ele é falho e induzido. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 7 vai dizer assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, essa é uma palavra forte ali, né? Mas que é completamente verdade. Outro fato é que um pecado sempre vai levar a outro pecado, né? Ali sempre vai dar sequência a outro pecado. Outra coisa, o pecado contínuo nos deixa insensíveis ao pecado. Da maneira como nós
começamos ali a praticar o pecado, aqui trazendo uma representação bem clara. Por exemplo, quando você começa a tomar uma medicação, e ali nós vemos que conforme o tempo vai passando e você continua tomando a mesma medicação, é necessário você fazer uma alteração, porque o seu organismo já acostumou e criou uma certa resistência com a medicação. E assim é o pecado. Conforme nós praticamos, conforme somos incentivados, conforme ali damos liberdade, né, ao pecado, mais nós vamos nos tornando resistentes e sabe, é como se nós estivéssemos insensíveis, é como se tivesse imperceptível na nossa vida. Então, esse é mais um dos fatos do pecado. Outra coisa, o pecado ele distorce a verdade. Muitas das vezes tem pessoas que estão no pecado e talvez ali para não serem julgadas, para não serem apontadas, o que eles vão fazer? Vão pegar e adequar a verdade, né? Vão remodelar, reconstituir a verdade e transformar ali nos seus padrões, adequando a verdade, quando na verdade nós deveríamos nos adequar à verdade. E tem pessoas que tentam reconstruir a verdade, né? Talvez com um toquinho ali de pecado, um toquinho de mentira. Então isso é completamente errado e é um fato. E outra coisa, os nossos próprios esforços, na verdade, não são suficientes para vencer o pecado. Em Marcos capítulo 9, verso 18, vai dizer assim: onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque os nossos próprios esforços, eles não são suficientes para vencer o pecado. Nós não temos autoridade se ela não for dada por Deus. Então, o que nós precisamos entender é que nós não somos dignos, por exemplo, de expulsar um demônio ou talvez ali proferir uma palavra de cura para uma pessoa, profetizar ali, se isso não for no nome de Cristo Jesus. E também não adianta nada alguém tentar fazer essas coisas se não tiver com a sua vida fora do pecado, por mais que seja uma mentirinha ou algo ali. Então isso é muito importante lembrarmos. Bom, esses foram alguns fatos, né? E agora a consequência do pecado. A palavra do Senhor em Romanos 6, 23 vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu sei que ficou um pouquinho longo. Espero que tenham gostado, comentem aí, talvez assuntos aí que vocês queiram saber mais a respeito. E como o assunto de pecado é muito grande, eu vou fazer 2 partes. Então essa será a parte 1 e teremos um próximo vídeo ali para estarmos falando sobre, visto que, para não ficar muito grande também o vídeo, e visto que o assunto, né, é muito complexo. Então, que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.